Salve galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar do Motorola Edge 30 Pro. Esse é o novo celular de ponta da Motorola que chega ao mercado brasileiro cerca de 6 meses após o lançamento da última geração. Ele traz o processador mais recente da Qualcomm, câmeras de alta resolução e 2 anos de garantia, que é precisamente 1 ano a mais do que os concorrentes do mercado. Por R$ 6.500, ele vem para brigar com aparelhos como o Galaxy S22 e o iPhone 13, só que ele aposta mais no hardware e em um software limpo do que em recursos adicionais como seus concorrentes. Quer saber um pouco mais sobre o lançamento da Motorola? Então acompanhe a gente aqui nessa análise. E é claro, para não perder nenhum outro vídeo do Tecmundo, basta se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Agora vamos lá! A Motorola parece ter encontrado um bom equilíbrio no visual dos seus produtos. Seus cantos arredondados, o módulo de câmera em formato oval e o leitor de impressões digitais que fica na lateral direita, abaixo dos botões de volume, lembram e muito o Moto G71, G31, G41 e vários outros. Nesse quesito, o Moto G200 parece ter uma identidade visual mais atraente e única. O aparelho, assim como no anterior, não tem entrada para fones de ouvido e nem aceita expansão via microSD, só que ele traz suporte para 2 tipos de operadora e deixa de lado aquele botão de acionamento do Google Assistente. Na traseira do celular, o vidro fosco faz um efeito bacana quando a luz é refletida e que contrasta também com o campo que é mais liso no módulo de câmeras. Na frente temos apenas uma grande tela com um furo para a câmera e é basicamente isso. Sem firulas, ele consegue agradar quem já é consumidor da marca e oferece um visual bonito para quem busca um celular top de linha, só que sem avançar muito em relação ao modelo anterior. O encaixe do celular nas mãos agrada, especialmente se você também curte usá-lo sem capinha, a dele no caso vem na caixa. E embora o visual de Moto G entre aspas não seja um incômodo, existem outros resquícios dessa linha no novo aparelho de ponta da marca. Antes de citá-los, a gente vai contextualizar um pouquinho, tá? Celulares mais caros costumam trazer inovações recentes e materiais mais resistentes, como o Galaxy S22 ou o iPhone 13. O Edge 30 Pro, por sua vez, traz o vidro Gorilla Glass 3 na tela e o 5 na traseira. As suas laterais, no lugar de usarem o alumínio, são de plástico. Por último, o celular não conta com nenhuma certificação específica contra água. Esse tipo de recurso está presente em praticamente todos os celulares da mesma categoria. A tela do Motorola Edge 30 Pro impressiona um pouco mais. O painel OLED de 6,8 polegadas com resolução Full HD Plus tem taxa de atualização de 144 Hz. Ela também conta com HDR10 Plus, reprodução em 10 bits, taxa de amostragem de toque de 360 Hz, compatibilidade com streaming em alta resolução e ajustes manuais de brilho e cor. É uma tela de alto desempenho e que oferece ótima qualidade de imagem. Ela traz cores vibrantes, alto nível de contraste e a taxa de atualização oferece aquele toque extra com muita fluidez. O nível de brilho é satisfatório, mas deixa a desejar quando a gente está lá fora na rua e quando a luz do sol reflete bem forte em cima dele. Assim, ele se torna um belo rival para o Galaxy S22 e o próprio iPhone 13, mas vale ressaltar que os 3 aparelhos possuem telas com alta definição. Um ponto onde ele acerta, mas ainda assim fica atrás dos concorrentes, é no áudio. Agora as saídas são estéreo e mais barulhentas, mas sem o mesmo equilíbrio desses outros modelos que a gente vem citando aqui. Também vale pontuar que, diferente dos seus concorrentes, o Edge 30 Pro traz sim um fone de ouvido na caixa com conector USB-C. Apesar de escorregar em algumas características em comparação com outros tops de linha, o Edge 30 Pro tem um dos desempenhos mais robustos da atualidade. Ele conta com o chip Snapdragon geração 1, como no S22, e 12 GB de RAM. O armazenamento dele tem uma opção única de 256 GB e todas as memórias são, é claro, de alta velocidade. O desempenho veloz dele é um dos grandes destaques. Aliado à taxa de atualização de 144 Hz da tela, fica inegável que este é um dos celulares mais rápidos do mercado, seja para abrir ou trocar de apps, usar a multitarefa sem dó e até no modo Ready for, que traz uma interface de PC e outros, o aparelho não demonstrou engasgos. Inclusive, se quiser conhecer mais sobre o modo Ready for, basta clicar aqui embaixo nos links que a gente vai deixar na descrição para vocês, tá bom? Com os jogos, o desempenho dele também é regular e alguns títulos tiram a vantagem de elevar a taxa de quadros por segundo. O único problema é que ele esquenta demais
e chegou até os 42 graus na maioria dos títulos que testamos, principalmente os que são online. Modelos como o Moto G100 ou até o Moto G200, por exemplo, não esquentam tanto com tanta facilidade. O Edge 30 Pro vem com Android 12 e deve receber 2 atualizações, ou seja, até o Android 14. Já as atualizações de segurança são garantidas por 3 anos. Apesar disso, o período é mais curto do que o oferecido por Apple e Samsung aos seus celulares de ponta. A Motorola não fez praticamente nenhuma alteração impactante na interface, o que facilita muito pensando na navegação, mas deixa de lado funções extras existentes nos rivais. Ele conta com uma série de gestos de navegação e usabilidade, além de uma área dedicada aos jogos, que reúne todos os títulos que você tem instalado e complementa o Game Time, que permite iniciar uma transmissão na Twitch, gravar ou compartilhar a tela e gerenciar outros itens. Entre outros, o celular também conta com Wi-Fi 6E de alto desempenho e 5G, só que sem suporte às ondas milimétricas. A bateria é um outro destaque do Motorola Edge 30 Pro, e eu não falo isso nem por causa da capacidade, porque ele tem somente 4.800 mAh. A vantagem dele em relação aos concorrentes é o carregador de 68 watts que já vem na caixa. Essa é uma potência maior do que a dos celulares concorrentes e supera até mesmo alguns notebooks da Apple, por exemplo. Isso se reflete numa maior agilidade para carregar o celular, é claro. Saindo do 0%, nós atingimos os 33% de carga em apenas 15 minutos. Após 30 minutos, a bateria foi lá para 77% e a carga completa chegou por volta dos 50 minutos, sendo esse um ótimo resultado. Quanto ao tempo de descarga, o Edge 30 Pro também se mostrou bem eficiente. Ele tem energia suficiente para um dia intenso de uso sem muitas preocupações sobre chegar no fim do dia e ficar sem bateria. Só a descarga por hora com streaming e jogos que variou de 9% a 13% respectivamente, sendo esse um resultado não muito satisfatório. Mas aqui vão 2 outros detalhes sobre a bateria do aparelho. Ela também esquenta e passa dos 40 graus enquanto carrega, assim como nos jogos, e ele conta com suporte ao carregamento por indução, que ainda permite compartilhar a carga com outros dispositivos compatíveis. As câmeras do Motorola Edge 30 Pro possuem uma configuração interessante. São 2 sensores de 50 megapixels. Um deles é o principal com estabilização ótica de imagem e abertura de f1.8 e a segunda é uma híbrida entre ultra-wide e macro. O terceiro sensor é bem menos empolgante, ele serve apenas para profundidade de campo e tem 2 megapixels de resolução. Seria muito mais vantajoso aproveitar esse espaço para um sensor telefoto, por exemplo, mas essa não foi a escolha da fabricante. Na frontal nós temos uma câmera única de 60 megapixels que grava vídeos em 4K. As fotos capturadas pelo Motorola Edge 30 Pro agradam, mas isso daí vai depender bastante das condições de iluminação. Nós registramos imagens com alto nível de detalhes, bom alcance dinâmico e cores menos saturadas, mas ainda assim equilibradas. Isso vale tanto para o sensor principal quanto para o de ângulo aberto e também para o de selfies. A grande sacada é que ele faz bem menos correções e ajustes de pós-processamento do que os rivais. Assim, apesar de fazer cliques rápidos, ele não ressalta muito a coloração. É um aspecto que também tende a deixar as imagens com um tom mais realista, por outro lado, para quem gosta desse tipo de configuração. Já durante as capturas noturnas, nós observamos que o celular tende a fazer menos correções do que o S22, por exemplo. Se no celular da Samsung a iluminação ganha mais destaque, o da Motorola costuma realçar pontos específicos, como sombras e cores. Isso faz com que as imagens não fiquem tão suaves e mostrem muito mais ruído do que o habitual. O mais intrigante de tudo é o funcionamento do modo de fotografia noturna dele. Mais especificamente falando das selfies, não há nenhuma forma de habilitá-lo manualmente. E os resultados em condições mais extremas ou de fato com pouca luz ao redor podem ser bem decepcionantes. Já nas filmagens nós encontramos um melhor equilíbrio, mas também com ressalvas. A estabilização do sensor principal ajuda demais a fazer vídeos em movimento, mas ela não está presente nos outros. Na câmera ultra-wide, por exemplo, é possível notar pontos onde a luz estoura demais e a definição também é prejudicada. O que nós não curtimos mesmo foi a disposição das ferramentas de gravação. Com a câmera macro, que faz boas fotografias sim, as filmagens chegam até 4K, mas a lente ultra-wide só filma em Full HD com 30 fps. A câmera lenta também só está disponível na câmera principal, enquanto a gravação de vídeos em HDR10 Plus fica escondida nos ajustes. O Edge 30 Pro, lançado por R$ 6.500, é um dos celulares mais legais da Motorola e aposta em um nicho com grandes competidores. Ele traz como grandes destaques a bateria com uma boa autonomia e um desempenho muito rápido. A tela, que não é das mais brilhantes, tem alta taxa de atualização e tecnologia OLED,
o que são outros 2 pontos, é claro. Mas também compreendemos que ele faz diversos cortes, o que torna o seu preço alto demais se comparado com os concorrentes diretos, como o iPhone 13 e Galaxy S20 e 2, que também são bem caros, vamos concordar. Por exemplo, há o plástico na moldura desse aparelho aqui, na moldura lateral, e falta uma proteção real contra a água. No software, a política da Motorola ainda é considerada mais rasa pelo curto período de atualizações. A companhia compensa isso, é claro, oferecendo 2 anos de garantia, enquanto as outras marcas oferecem apenas 1. Se a sua preocupação for câmeras mais robustas, tela com mais brilho e um visual de fato mais premium, vale apostar em outros modelos. Se já busca por desempenho regular, câmeras competentes e bateria bem rápida, principalmente para carregar, o modelo da Motorola faz isso bem bonito. Mas, novamente, o seu preço sugerido é bem elevado, então mais uma vez vale esperar para comprar. Agora, se me perguntassem sobre essa estratégia de lançar um top de linha com diversos cortes, eu diria que a Motorola está sendo bastante modesta. E esse é exatamente o oposto do que os rivais têm feito com seus aparelhos top de linha. Mas e você? O que você achou do Motorola Edge 30 Pro? Você gostou do aparelho? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu!